Deus tem algo especial para as nossas vidas hoje. Sei que Deus tem algo especial para a sua vida, que Deus quer falar com você hoje de uma forma muito especial. Há um tempo atrás, é impressionante como a palavra de Deus se revela nas nossas vidas. Há um tempo atrás, Deus falou muito forte comigo assim sobre algo. Quando o semeador saiu a semear, você conhece o texto? Tenta dar um pouquinho só de retorno para mim aqui, por favor. Quando o semeador saiu a semear, a Bíblia diz que ele lançou a semente em 4 tipos de solo. Você conhece esse texto? E ele foi lançando em 4 tipos de solo as sementes. Agora chegou legal. Obrigado, querida. E quando ele foi jogando as sementes, dos 4 tipos de solo, vamos imaginar que ele jogou 100% das sementes que ele tinha. Dos 4 tipos de solos, só 1/4, 25% produziu. E os outros 3/4 não produziram, 75% não produziu. As sementes foram perdidas. Olha o que Deus falou ao meu coração. Onde estava o problema? O problema estava em quem jogou a semente? Ou em quem recebeu a semente? O problema estava no semeador ou nos 4 solos? Ou nos solos? Pode ser mais forte? Eu não vou trabalhar como absoluto, porque eu tenho buscado equilíbrio na minha vida. Eu até acredito, pastor Eric, que em alguns momentos o problema pode estar no semeador. O semeador pode estar com problema. Nós estamos sujeitos a isso como semeadores. Mas na maioria das vezes, o problema não está em quem joga a semente, mas está em quem recebe a semente. A semente pode ser boa, mas ela não cai em nós que somos o solo. E ao cair em nós, nós não nos comportamos como um bom solo. Então eu queria te dar uma palavra de Deus antes de eu começar a ministrar hoje. O semeador sou eu hoje, que você é um instrumento, uma instrumentalidade de Deus para falar ao seu coração. A semente que vai ser lançada pela minha vida como semeador, ela é boa, mas que você seja um bom solo, para que você receba essa semente hoje e permita que ela venha produzir, ser brotada, crescer, se tornar uma árvore frondosa e dar frutos, para que você se alimente desses frutos. Guarde isso no seu coração. Talvez você nunca olhou para esse texto da parábola do semeador com essa ótica que você está ouvindo hoje. O problema não estava no semeador e nem na semente. O problema estava no solo. Seria falta de equilíbrio e sabedoria dizer que sempre o problema está no solo. Talvez em alguns momentos o problema está no semeador. Talvez em algumas situações o problema está até na semente que foi lançada. Mas na maioria das vezes, eu tenho pensado sobre isso. O problema está no solo. E nós somos o solo. Cada vez que nós estamos sentados na casa de Deus para ouvir o semeador jogando a semente, nós temos 3 coisas aqui hoje. Vocês são o solo, eu sou o semeador que Deus trouxe hoje para jogar a semente, e a palavra que eu vou ministrar é a semente. A palavra precisa cair, a boa semente precisa cair num bom solo. E nós vamos orar agora para que 100% das sementes que vão ser lançadas nessa noite, elas venham a brotar. Eu libero uma palavra de Deus sobre nós nessa reunião.
que 100% da semente que vai ser lançada nessa noite vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E nenhum percentual vai ser perdido. E se Jesus fosse nos usar como exemplo nessa noite, em uma das suas parábolas ele iria dizer: o semeador lançou a minha semente, e ela caiu em toda a terra, e ela produziu a 100 por um em toda a terra que foi lançada. Aqui não há beira do caminho, aqui não há solo espinhoso, e aqui não há solo rochoso. Aqui só tem boa terra. Seu nome é boa terra nessa noite. As mãos dadas, feche os seus olhos. E debaixo dessa palavra, porque isso já é uma palavra, você já está recebendo uma palavra dos céus sobre a sua vida nesse momento. Que a palavra de Deus encontre lugar de acesso a cada um de nós. Deus, tua palavra será semeada nessa noite. O Senhor vai me usar como uma boca profética, como uma boca de ensino, de mestre, o ensino da tua palavra. E que a sua palavra encontre lugar de acesso dentro da nossa terra, de quem somos. E que ao essa palavra entrar dentro de nós, através dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, ela encontre lugar de acesso na nossa mente, no nosso espírito, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e ela venha a produzir 100% do seu potencial. Que a semente que vai ser lançada nesse momento, ela não seja perdida por nenhuma distração aqui dentro. E eu já repreendo desde já todo espírito de distração, de dispersão, seja humano ou espiritual. Eu dou uma palavra no reino do Espírito nessa noite sobre esse lugar, e que o Senhor coloque nos 4 cantos desse salão um anjo com espada de fogo, repreendendo toda a resistência, toda a ação de Satanás, todo espírito de dispersão, toda obra do inferno. Eu repreendo o tranca-rua, eu repreendo todo demônio, eu repreendo toda dor, toda enfermidade. Se alguém veio para cá angustiado, opresso, deprimido, abatido, seja repreendido pelo sangue de Jesus. Que nada em nós ou fora de nós que vem para resistir aquilo que o Senhor tem para nós hoje tenha poder, mas que o teu Espírito tenha total acesso sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe, quem entendeu o que Deus está falando nesse momento, tenha melhor manifestação, como aplausos e brados de vitória ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu vou tentar partilhar 2 palavras com vocês nessa noite, de forma reduzida, mas sem perder a qualidade e a essência daquilo que Deus quer falar conosco, ok? Nós vamos trabalhar 2 textos nessa noite, e cada um desses textos, existem algumas palavras que Deus tem ministrado no meu coração. E eu espero ser boca de Deus para a vida de vocês hoje. O texto que nós vamos ler hoje, ele é um pouquinho maior do que talvez o costume de algumas mensagens. Essa palavra, ela é mais textual do que tópica. Então nós vamos ter que ler um pouquinho da Bíblia, para que você discirna essa história, o que Deus quer falar conosco. Posso ouvir amém? 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, tenta repartir a leitura com esse irmão. 1 Crônicas, capítulo 21. Eu estou dando um tempo para você abrir, e que você possa acompanhar essa leitura, para que possa ser bem transparente e claro o que Deus quer falar conosco. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás
se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar censo em Israel. Por favor, segura a Bíblia aberta e olhe para cá. Olhe para cá. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Olhe para mim e preste atenção. Não subestime. Nós conhecemos essa informação, mas nós vamos entrando no automático do dia a dia da nossa vida e nós esquecemos disso. Mas isso precisa ser algo que o tempo todo esteja muito claro na nossa mente. Olhe para cá. Satanás não descansa. Satanás não desistiu de você. Da mesma forma como Deus não desiste de você, Satanás também não desiste de você. Você pode ter se convertido, você pode estar firme nos caminhos de Deus e vivendo um tempo até especial na sua vida com Deus, como nunca viveu antes, mas não ache que Satanás já tem você como perdido. Satanás é como um ladrão que está o tempo todo para nos pegar. Satanás quer roubar, matar e destruir. Satanás sabe que você é de Deus, e isso ele odeia. Satanás sabe que essa igreja luta contra ele. Satanás sabe e não desistiu de tentar tocar na igreja. Nós, os líderes, precisamos saber que por mais que fomos salvos e Deus levantou um projeto em cima das nossas vidas, Satanás nunca descansa. Eu tenho absoluta certeza. O quanto Satanás me quer ver derrubado. E quanto mais você cresce em Deus, e quanto mais Deus começa a te usar, e o seu ministério cresce, mais o diabo quer derrubar você. Davi tinha se tornado o rei de Israel. Davi era o rei da maior potência econômica do mundo da sua época. Israel tinha se tornado uma poderosa nação, ganhando todas as guerras. Israel tinha crescido na sua população. Israel já tinha passado de mais de 3 milhões de pessoas. Só a quantidade de pessoas que saiu do Egito, por isso o faraó estava preocupado. Por isso ele manda matar todas as crianças do sexo masculino. Quando Moisés saiu do Egito, a nação de Israel era 2.700.000 pessoas. Não era um grupinho de 1.000 pessoas, eram 2.700.000 pessoas. Pega a população de Barretos, vai multiplicando até chegar quase 3 milhões de pessoas. Israel tinha uma população altíssima, se tornou uma grande nação e uma grande potência do seu mundo. E Deus pega um homem e tira ele de lá das malhadas de cuidar dos animais do seu pai, e o coloca no trono, e o exalta, e vai dando a ele muitas batalhas e conquistas. Ele se torna um grande rei, um grande homem, com uma grande nação. E preste atenção, porque aqui tem um segredo da palavra de hoje. Esse homem tinha uma palavra sobre a vida dele. Preste atenção. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus. Se Deus te der uma palavra, eu preciso abrir uma empresa, ou eu abrir um negócio, e se Deus falar com você, eu estou com você nesse negócio, pode acontecer o que acontecer, o país pode entrar na crise que tiver, tudo que você precisa é de uma palavra. Eu estou com você nesse negócio.
Preste atenção no que Deus quer falar com você. E não permita que nada distraia você nessa noite. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Você pode ter um câncer em estado terminal. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar os médicos. Mas se Deus liberar uma palavra, você está curado do câncer. Não tem câncer que suporte uma palavra de Deus. Entenda o que Deus está querendo falar com você hoje. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Eu vou te dar um exemplo do que é uma palavra de Deus. Há uns 6, 7 anos atrás, 6 anos atrás, nós intentamos no nosso coração, eu e minha esposa, de mandar nossas 2 filhas mais novas para os Estados Unidos. A Monique, que hoje tem 21 anos, ela tinha 14 para 15 anos. Para elas estudarem um período nos Estados Unidos. Agora veja bem, minha filha tinha 14 para 15 anos. Como é que você manda uma pessoa, uma criança, uma adolescente, para os Estados Unidos para estudar? E a outra tinha 18 para 19 anos, que era a Gabriela. As portas se abriram para elas passarem um tempo estudando. Mas imagina o medo. E quando eu partilhei isso com um amigo meu, empresário lá de Curitiba, ele disse assim: cara, a ideia é maravilhosa. Só antes de fazer isso eu quero que você veja 2 filmes. É um filme que ele vai crescendo. E o nome do filme é Busca Implacável. Assiste esse filme, depois você pensa se você manda suas 2 filhas para os Estados Unidos. Irmão, se você não assistiu esse filme, assiste o filme. Quando eu assisti o filme, eu entrei em pane. Mas foi maravilhoso, que eu fiz minhas filhas assistir comigo. Vocês vão assistir o filme comigo. As 3 assistiram o filme, as 2 que iam para os Estados Unidos. Vocês vão assistir o filme, vocês vão, porque vocês vão para lá. Se um cara sequestrar vocês vão ficar sozinhos. Para vocês me ligar, você tem noção de quantos dias eu vou demorar para chegar lá. Vocês têm que assistir esse filme. Vocês não emprestam mala para ninguém. Vocês vão lá, vocês viram qualquer estranho, vocês vão assistir o filme. A Monique de 14 anos assistindo o filme Busca Implacável. A menina vendo o filme, meu Deus do céu, meu pai é um mala, né? E assistindo um filme, beleza, decidi. Só que quando eu assisti esse filme, eu comecei a ficar preocupado. Falei: rapaz do céu, se eu mandar essa menina para lá, rapaz, se um cara sequestra essa menina lá nos Estados Unidos, tem esses negócios, tem uns loucos lá que somem com gente. E eu comecei a pensar naquilo, e o medo. E eu confesso para vocês que eu estava assim numa semana, eu tinha que decidir, elas vão, não vão, não vão, e eu inseguro. E eu falei: Deus, eu preciso de uma palavra. Passou uns 3 dias que eu disse isso. Eu estava indo para Sertãozinho num culto, eu e minha esposa. Entre Sertãozinho, entre Ribeirão Preto e Sertãozinho, nós estávamos indo para a igreja. Tocou o celular. Atendi um amigo meu, William. Irmãos, fazia 2 anos que eu não conversava com esse cara. É um dos membros da igreja em Ribeirão. Ele me ligou e falou: pastor, o senhor pode falar um pouquinho? Eu falei: posso, William, estou na estrada indo para Sertãozinho, mas pode falar. Ele falou: rapaz, faz tempo que a gente não se fala. Eu falei: cara, faz quase uns 2, 3 anos que a gente não se fala, não se vê. Você está bem, está vivo? Ele falou: não, estou bem, estou vivo. Ele falou: pastor, eu tive um sonho com o senhor estranho essa noite. E eu preciso te falar isso, porque esse sonho é de Deus. Eu falei: que sonho que é? Ele falou: pastor, eu vi o senhor e a pastora Sônia sentado numa cadeira na porta da casa de vocês. Era tipo um bairro dessas ruas americanas, como se fosse um bairro dos Estados Unidos. Estava sentado o senhor e a pastora Sônia numa cadeira, e 2 das suas filhas estavam brincando com a bicicletinha na rua. De repente, pastor, eu no sonho vinha um carro em alta velocidade vindo na rua. Quando ele começou a falar, eu falei: meu Deus, o cara está discernindo, minhas filhas vão para os Estados Unidos. Ele viu as meninas sendo atropeladas. De repente, pastor, o carro vinha em alta velocidade e elas brincando na rua. E o senhor olhava e via aquilo e ficava preocupado. Só que o carro passou, não pegou elas, o carro foi embora. E eu, quando acabei de sonhar esse sonho, Deus mandou dizer para o senhor assim: fica tranquilo, não sei o que está acontecendo, o senhor está preocupado com as suas filhas. Fica tranquilo, que se elas têm que fazer alguma coisa, o senhor pode mandar elas fazer tranquila. Elas vão e vão voltar em paz e segurança. Você acredita num negócio desse? Aleluia. Tudo o que eu precisava era de uma palavra. Pelo amor de Deus, tem algum crente me ouvindo? Tudo que eu precisava era de uma palavra. Levante as 2 mãos aos céus o mais alto que você pode. Tudo que eu preciso, mais forte,
é uma palavra de Deus. Se Deus falou, acabou. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Tudo que nós precisamos é de uma palavra. Preste atenção, por favor. Davi tinha uma palavra de Deus. Qual era a palavra, de várias palavras que Davi tinha e promessas de Deus? Davi tinha uma palavra de Deus para a vida dele. Olhe para mim, preste atenção, qual era a palavra. Quando Deus levanta Davi, Deus dá uma palavra para ele. Antes de ele assentar no trono, Deus disse para ele: todas as guerras que você entrar, eu te darei a vitória. Fique tranquilo, eu estou com você. Eu te pus no trono, fique em paz. Toda nação que se levantar contra você, você vai entrar numa guerra e eu garanto a tua vitória. Ponto, acabou. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra de Deus. Acabou. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Ele disse: dorme tranquilo, vai cumprir. Ora, preste atenção. Davi tinha uma de Deus. Davi tinha uma. Vamos juntos? Davi tinha uma. Olhe para quem está do seu lado esquerdo e direito e diga: tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Quem pode aplaudir a Deus? Tudo que precisamos é de uma palavra de Deus. Olhe para mim, por favor. Espírito Santo, se revela com seus filhos hoje. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar censo em Israel. Olhe para cá. Satanás entra na mente. Olhe para cá. É simples, mas é sério. É simples, mas é forte. Aonde está o nosso campo de batalha? Na mente. Tudo que Deus, preste atenção, tudo que Deus quer fazer com você, Ele precisa levar a sua mente. Por isso, para experimentarmos o que é bom, perfeito e agradável, precisa haver renovação de mente. Tanto o que Deus quer fazer com você, como o que o diabo quer fazer com você, ele começa na mente, desce para o coração, para que se aconteça. Então o texto diz que Satanás, querendo tocar em Israel, pensa, porque acredite, não subestime o diabo. Satanás é um ser inteligente. Satanás é um ser estrategista. Ele pensa: eu vou derrubar essa nação. Esse povo é contra mim. E se eu conseguir atingir o líder, eu derrubo a nação. Eu alcanço a nação. Eu vou ferir a nação. Então Satanás incita, lança, olha o que a Bíblia diz: dardos inflamados do maligno, seta que voa de dia e de noite.
ele lança um sentimento no coração, na mente de Davi: levanta o censo para saber quantos homens você tem pronto para a guerra, porque você vai entrar numa outra guerra, e se você não tiver homens suficientes para vencer essa guerra, você vai perder a guerra. Agora preste atenção. Davi tinha uma palavra de Deus: não levante censo, não faça conta de homens. Você precisa entender algo: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em pessoas, mas você tem que confiar no Senhor dos exércitos. Havia uma palavra liberada de Deus para Davi: não faça conta de homens, não calcule quantos homens você tem. Independe se você for com 300 como Gideão, se você for com 100, se for com 1 milhão, se for com 400 mil, não importa quantos tem do lado de lá. Assim como eu e você, só eu e você, com uma funda e 5 pedrinhas, acabamos com o exército. Eu estou com você, Davi. Você tem uma palavra. Mas o desgraçado do diabo lança um pensamento na cabeça de Davi: levanta o censo, faz as contas de quantos homens você tem, porque é loucura humanamente entrar numa guerra sem saber o potencial que você tem. Se fôssemos falar nos dias de hoje, como um país entra numa guerra sem saber o potencial bélico que tem? Loucura! Tenho que conhecer o potencial do meu inimigo, quantos eles têm, o que eles têm e o que eu tenho para entrar numa guerra. É loucura! Mas Davi tinha uma palavra de Deus. Continue lendo o texto comigo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar censo. Agora presta atenção, olha que loucura. Disse Davi a Joabe, diga comigo, Joabe. Mais forte, igreja. Olhe para cá. Joabe era um dos principais capitões do seu exército. Era o capitão, o major do exército de Israel. Davi era o rei. Joabe era o segundo depois dele, no comando do exército. Davi diz a Joabe e aos chefes do povo: levantai censo em Israel, desde Berseba até Dan. Trazei-me a apuração, o número, para que eu saiba o número. Então disse Joabe a Davi: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos do teu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Para que trazer culpa sobre Israel? Olhe para mim, olhe para cá, por favor, olhe para cá. Joabe, põe isso na sua cabeça. Joabe conhecia Deus. Joabe, na linguagem de hoje, estava dizendo: Davi, presta atenção no que eu vou te falar. Não me faça fazer isso, cara. Isso vai ferir o coração de Deus. Você já tem uma palavra da parte de Deus para não contar números de homens. Deus já prometeu que a vitória é nossa. Cara, eu não concorrei, eu te respeito, você é meu rei, mas eu sou seu comandante. Não me faça ser o cara que vai pecar contra Deus. Eu tenho que te obedecer, você é o meu rei, eu sou subordinado a você, mas isso vai ferir o coração de Deus. Não cometa esse pecado. Joabe começa a alertar Davi: Davi, não cometa esse pecado, não faça isso. Verso 4. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que Joabe saiu e percorreu todo Israel, e voltou para Jerusalém. E deu Joabe a Davi o recenseamento do povo, e havia em Israel
1.400.000 homens que puxavam a espada. Olha só, 1.400.000 homens que puxavam a espada. E em Judá, 470.000 homens que puxavam a espada. Um total de 1.570.000 homens. Quanto? 1 milhão. O exército tinha 1.570.000 homens. Sem contar, agora olha o detalhe, verso 9. Porém, os de Levi, da tribo de Levi e de Benjamim, não foram contados entre eles. Por quê? Porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Olhe para cá. Joabe só fez esse serviço porque o rei disse: eu estou te mandando, você é meu subordinado. Então Joabe, mesmo contrariado, Eric, foi e obedeceu, porque a palavra era do rei. Só que ele nem termina de contar, 2 das tribos, ele não terminou de contar, havia mais homens, porque ele estava tão contrariado com a ordem do rei, porque ele sabia que aquilo era contrário ao que Deus queria, e que isso ia ferir o coração de Deus. Eu podia, por exemplo, parar agora nessa mensagem e transformar isso numa mensagem de 1h30, 2 horas, só para dizer para você que Deus sempre coloca Joabes na sua vida para mostrar para você que você está errado, mas a gente tem dificuldade de ouvir as pessoas que Deus coloca do nosso lado para dizer: não faça porque vai dar besteira. Deus nunca te deixa sozinho. E a maioria das pessoas que caem em erros e pecados, elas foram avisadas pelos Joabes que Deus colocou na vida dela. Mas olhe para cá. Joabe volta e diz para o rei: nós temos 1.570.000 homens. Satisfeito com o número que foi te passado? Se sente agora seguro e tranquilo? O potencial de exército de homens que nós temos te dá segurança para entrar nessa batalha? Porém, continue lendo o texto comigo, verso 7, e veja o que aconteceu. Por isso, ou tudo isso, desagradou a Deus, e ele resolveu ferir Israel. Olhe para cá, por favor, olhe para mim. Principalmente nós, os líderes, e levando para uma dimensão um pouco menor, mas tanto quanto importante, a vocês homens, pais de família, porque nós ainda acreditamos numa família segundo os moldes de Deus. O homem é o sacerdote da casa. E se você é casado e é pai de família, você é o responsável pela sua família. Você não tem que jogar isso para sua esposa, nem para os seus filhos. Você é o responsável espiritual pela sua casa. Presta atenção. O problema é que quando o cabeça faz uma asneira, o resultado não cai só sobre ele, respinga sobre todos. E o texto diz, olha o que o texto diz no versículo 1 que nós lemos: Satanás incita Davi para conseguir tocar em Israel. O diabo vai tentar lançar algo no pai de família para conseguir pegar toda a família. Então a Bíblia diz que Deus se desagradou e feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer o censo. Verso 8. Agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi loucamente. Veja, cai a ficha dele. O que eu fiz? Cara, eu tinha uma palavra de Deus, que asneira que eu cometi. Deus já tinha me dito que estaria comigo. Eu consegui vencer o exército inteiro, sem ninguém, sem uma couraça, sem um armamento, só com 5 pedrinhas e uma funda. Deus me exalta e agora eu ponho em xeque a palavra. Me perdoa, Deus.
Fiz uma caca. Não devia de ter contado. Por favor, olhe para mim. Talvez você conheça o texto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha para cá. Qual foi o pecado de Davi? Pensa. Qual foi o pecado de Davi, Eric? O pecado de Davi foi incredulidade. E um dos pecados, eu queria ter tempo para explorar esse texto com vocês. Eu vou resumir. Precisava de 1 hora para a gente entrar nisso. O pecado de incredulidade, para Deus, é semelhante ao que eu vou te falar agora. Talvez você nunca ouviu essa informação. E ela é verdadeira. É só você entender do hebraico e buscar a raiz da palavra incredulidade. Deus compara o pecado de incredulidade a 2 coisas, Eric. Quando um homem age com incredulidade em direção a Deus, o sentimento de Deus é esse. É como se um homem casado se deitasse com uma mulher que não fosse a dele, com uma prostituta, e o ato do adultério, quando Deus olha um homem ou uma mulher casada entrando no adultério, e Deus vê a prática do ato, o mesmo sentimento que Deus tem de quando uma pessoa age com incredulidade em direção, que não acredita em Deus e é incrédulo, Deus tem o mesmo sentimento de ver um homem ou uma mulher no ato de um adultério. Vou te dar a outra sensação que a Bíblia nos relata que Deus sente quando alguém age com incredulidade com Ele. Quando Deus olha para um ser humano e o vê prostrado diante de uma imagem de escultura. Sabe quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura e ele começa a prestar culto a uma imagem de escultura? A Bíblia diz que o pecado da incredulidade provoca em Deus o mesmo sentimento de quando Deus vê um povo ou uma pessoa se prostrando diante de uma imagem de escultura. Essa é a raiz do original. Eu tenho que te explicar isso para você entender, porque você lendo a Bíblia diz, mas por que Deus se ira tanto e fica tão magoado e chega ao ponto de fazer o que eu vou ler com você agora? Simplesmente, porque você pode dizer simplesmente porque Ele pede para contar o censo. É que incredulidade para Deus é comparada ao pecado do adultério e da idolatria. Então Deus fica muito magoado, irado, chateado, e Deus diz, Ele pede perdão, mas Deus diz, está perdoado, mas você vai pagar o que fez. Vai pagar o que fez. Porque nós precisamos parar de confundir o perdão de Deus como se abolisse as consequências das cacas que a gente faz. Alguém está comigo? Diga amém. Continue lendo o texto comigo, por favor. Verso 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta, umas traduções diz vidente, o profeta de Davi. Olha para mim, é muito louco isso aqui, olha para cá. Sabe como uma pessoa fica muito chateada com a outra, Eric? Que ele não consegue nem falar com a pessoa. Ele fala para o outro, vai lá e dá o recado, porque eu não quero nem conversar com aquele fulano. Alguém já viu coisas semelhantes a essa? Quem está me entendendo, diga amém. Posso ouvir uma resposta da igreja, amém ou não? Deus ficou tão contrariado com Davi, que diz assim, porque, presta atenção, olha para cá. Davi era um cara segundo o coração de Deus. Deus falava com Davi, cara, sem intermediários. Davi era um cara acostumado a falar com Deus lá no campo, velho. Só que Deus ficou tão queimado, Deus ficou tão queimado com o cara, que Deus não quer nem conversa com esse cabeçudo.
chama o profeta e diz assim: você vai lá falar, porque se eu falar, eu dou na orelha desse cabeçudo. Eu tirei esse cabeçudo do nada e pus ele sentado num trono, e esse cabeçudo faz exatamente o que eu disse para ele, que estava garantido. Estou queimado com o cara. Vai lá, por favor, e trata você com ele, profeta. Não quero nem falar com o cara. Estou magoado com ele. Olha o verso 8. Disse o Senhor ao profeta: vai a Davi e diz para ele. Vai a Davi e diz: assim te diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, porque você vai pagar o que você fez. Você tem escolha, vou te dar 3 opções. E veio Gade a Davi e disse: o Senhor mandou te falar uma coisa, cabeçudo. O que você quer? Você vai pagar o que fez. Ele até te perdoa, mas você vai pagar pelo que você fez. Você tem 3 escolhas: ou 3 anos de fome, ou 3 meses sendo consumido pelos inimigos. Ou seja, olha para cá, é muito louco isso. Ou vocês vão passar 3 anos de fome, ou durante 3 meses, todos os inimigos que se levantar contra vocês vão ganhar as batalhas. Vocês vão perder 3 meses. Se alguém se levantar contra vocês, vai perder todas as batalhas. Terceira opção: ou 3 dias em que a espada do Senhor, isto é, uma peste, virá, o anjo do Senhor descerá e vai pegar você e destruir você. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao Senhor. Irmãos, você sabe que às vezes a gente quer uns mover, não quer? Por exemplo, eu vejo muito forte as pessoas falando assim: que vem o Pentecoste sobre nós. Irmão, será que você quer o Pentecoste? Olha a unção que estava no Pentecoste. A gente quer o Pentecoste. A gente vem para os cultos, que é Pentecoste. Que manifeste o Pentecoste. Era tão forte o mover no início da igreja, que um casal chamado Ananias e Safira, Deus não pediu nada não. Eles resolveram por conta própria dizer: nós vamos vender uma propriedade, assim que entrar o dinheiro nós vamos entregar tudinho de oferta. Os cabeçudos vendeu a propriedade, a hora que viu a cor do dinheiro, pensou: é muito dinheiro. Prometi entregar tudo, mas não vou entregar tudo não. Entregar só um pedaço. Quando eles trouxeram no altar e entregaram um pedaço da oferta, a Bíblia diz que os 2 caiu morto, infartado no altar. Irmãos, você quer o Pentecoste mesmo? Responde alguma coisa, irmãos. Nós queremos o Pentecoste, mas será que a gente quer a unção que o Pentecoste traz? Você imagina, nós estamos num culto como esse, você prometeu que você vendesse o terreno, os 100 mil você ia entregar de oferta. Vende o terreno, 100 mil, transfere para sua conta, você vai lá e saca 50 mil, põe um chequinho no envelope, vamos levar a oferta, bem. Mas não era 100 mil, amor? Ela fala: não era 100 mil? Não, cara, é muito dinheiro demais, já estamos entregando metade, tá bom demais. Deus pediu alguma coisa? Não, o cara que prometeu. Aí vem você e a loirinha para o altar, com o chequinho de 50 mil. Quando você entrega, cai os 2 fulminados, infartado. Aí vem os irmãos na hora do culto, arrasta o corpo, leva lá para trás. Esse era o poder. Olha a unção que estava sobre Davi. Havia uma unção muito forte da parte de Deus. Só que Deus olha para ele e diz assim: vai pagar o que fez. Aí o que Davi faz? Ele tinha 3 opções. É muito engraçado essas 3 opções, porque eu podia passar a noite falando para vocês sobre as 3 opções. Essas 3 opções, é impressionante. Porque eu lido com esse assunto há muitos anos. Faz 16 anos que Deus me levantou para esse ministério no Brasil. As 3 opções de Deus estão ligadas às 3 principais coisas que acontecem com aqueles que são infiéis a Deus na vida financeira. 3 anos de fome, ou seja, todo infiel vive passando necessidade. Terceira opção: 3 meses sendo visitado por tudo quanto é ataque do inimigo. Os infiéis vivem debaixo de bombardeio. E terceira opção: Deus mesmo veio e visitou com o anjo dele e feriu com enfermidades. A maioria dos infiéis vive enfermo. Desculpa. É só uma análise pessoal meu. Você pode pensar diferente. Quando Davi ouve as 3 propostas, acho até que ele deve ter olhado para o profeta e disse assim: cara, só tem as 3? Ele falou: tem, e você tem que escolher, velho, porque eu tenho que voltar lá.
o homem lá de cima e dá a resposta. Ele está esperando. Ele está só esperando sua escolha para ver o que ele faz. Aí Davi fala o que você já deve ter ouvido. Ele diz assim: prefiro não cair na mão do homem. Por pior que seja, eu prefiro cair na mão de Deus. Não quero três anos de fome, nem quero cair na mão dos inimigos. Então que Deus venha, visite 3 dias aqui e faça o que Ele tem que fazer. Ele escolhe a terceira opção. Como ele escolheu a terceira opção, olha o que acontece. Vamos comigo? Acompanhe o texto comigo. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Verso 13. Estou em grande angústia. Caia, pois, eu nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor uma peste a Israel, e caíram de Israel no primeiro dia 70.000 homens. Por favor, olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Eu tenho que te ajudar. Eu tenho que te ajudar a entender isso. Porque eu sei que as pessoas leem a Bíblia, mas elas leem de uma forma muito rasa. E um dos maiores segredos da minha vida nos meus anos de ministério é que quando eu leio a Bíblia, eu viajo como se eu fosse um personagem da história. Então eu crio algumas ilustrações das minhas mensagens para ajudar vocês a entender o que a Bíblia está querendo dizer. Então eu vou te dar uma experiência pessoal minha, como eu dei ontem, para você entender isso aqui. Olhe para cá. Davi tinha 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses de ação dos inimigos vencendo eles, ou 3 dias da visitação de Deus com praga. Ele cai na mão de Deus, disse: eu prefiro 3 dias na mão de Deus do que 3 anos de fome e 3 meses na mão dos meus inimigos. Então logo no primeiro dia Deus manda um anjo, e o anjo lança uma peste, não sei que praga que era aquela, morreu 70.000 homens. Agora, Eric, eu vou contar uma ilustração de um fato verídico que aconteceu comigo e com a pastora Sônia, para você entender o que aconteceu aqui. Andressa, minha filha, tinha 2 anos. Então você deve fazer uns 26 anos, 27 anos. Tinha um casal na nossa igreja em Ribeirão, que tinha também um filho pequeno do tamanho da Andressa. E ele trabalhava numa empresa, e o dono dessa empresa era um cara muito rico, que tinha um apartamento em Ubatuba. E deu para ele, que era funcionário desse irmão da igreja, uma semana nesse apartamento de graça. Esse irmão nos chamou para ir juntos no carro. Então foi num carro, me lembro como se fosse hoje, um Corcel 2 que ele tinha, ele e a esposa na frente, eu, Andressa, e o filhinho dele atrás com a Andressa, com a Sônia. Fomos para Ubatuba. Chegamos lá numa segunda-feira na hora do almoço, saímos cedinho, passar a semana em Ubatuba. Quando nós chegamos lá, descarregamos as malas, fizemos umas comprinhas e logo à tarde fomos para a praia. Segunda-feira passamos a tarde na praia. Quando foi escurecendo de tardezinha, os 4 com as 2 crianças saindo, voltando, e era ali em Ubatuba, bem, a hora que acabava a praia, um condomíniozinho de casas, você ia de pé, tinha vários predinhos de apartamento, era um desses apartamentos, do lado tinha uma pousada e já emendava o início da praia. Quando nós estamos voltando, já passando em frente a essa pousada, que ia entrar no apartamento que era do lado, parou 2 combis, 2 peruas, e mais uns 2 carros, 4 famílias chegaram. Eu até parei, cumprimentei eles, tudo, e quando fomos, jantamos à noitinha, eu saí ali, acabei conhecendo eles, sentaram tudo na calçada, e eu conheci eles. Eram 4 irmãos, Eric, com as 4 esposas e com todos os filhos. Saíram de férias também para uma semana, aqui de perto de Formigas de Minas. Foram até lá, as 4 famílias, para passar junto nessa pousada. No outro dia de manhã, cedinho, eu, a Sônia, o casal e os filhos, e as 2, fomos para a praia. Armamos nossa barraquinha ali, bem próximo. Passou 1 hora mais ou menos, vem essa tropa, os 4 irmãos, com as 4 esposas, com todos os filhos, era gente, eram umas 25, 30 pessoas. Montaram as barracas dele, trouxeram, sabe aqueles farofeiros? Frango, aquela coisa errada, montaram a barraca deles.
Quando foi beirando mais ou menos ali pela 1h da tarde, 2h, tomando umas bebidinhas, uma cervejinha deles lá, e lá, festa deles, se divertindo como família. Do nada, eu escutei alguém gritando: socorro, 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 e correndo para a praia. Eu vou resumir a história. Um dos irmãos se afogou. Era como se aqui eles estivessem, e aonde está aquela cortina preta, era a encosta cheia de pedras. E as ondas, ele se afogou, e as ondas foi levando ele para lá. O outro irmão foi para tentar salvar, se afogou. O outro irmão foi para tentar salvar, se afogou. O outro foi tentar, se afogou. Vou resumir: morreram os 4. Eu e vários surfistas tentamos salvar, ajudei a tirar o corpo, tudo picotado, cortado pelas pedras. Tiramos 2 dos corpos, não achou, 2 nós conseguimos tirar. Morreu os 4 irmãos. Chegaram num dia à noite, no outro dia, 12 horas depois. Agora, eu estou te contando essa história horrível, para te chegar numa coisa. Nós estávamos num apartamento, no prédio, parede meia com a pousada. Eu nunca vi um trem desse na minha vida. A noite inteira, os órfãos e as 4 viúvas urravam, chorando em desespero. Foi uma das noites mais negras que eu já passei na minha vida. Você tem noção do que é? Umas 20 crianças que tinham acabado de perder o pai, 4 viúvas choravam desesperados. Agora deixa eu te dar uma luz desse texto. Em um dia morreram 70 mil homens. Você tem noção do que é 70 mil viúvas, mais os órfãos, sabendo que estavam naquela situação, porque um cabeçudo de um rei chamado Davi faz uma caca de fazer o que Deus disse para não fazer. Você tem noção da pressão que caiu na cabeça desse homem chamado Davi? Ele entra em pânico, ele diz: Deus, eu fiz uma burrice, eu pequei loucamente, me perdoa. Aí ele começa, eu vou eliminar, vou avançar no texto, para a gente ganhar tempo. Ele começa a dizer para Deus: Deus, pelo amor de Deus, quem fez a caca não foi o povo, que morra eu, que morra minha família, cai um raio, pega essa peste em mim, me mata, eu fiz a caca. Ele entra em desespero: Deus, pelo amor de Deus, foi eu que fiz a caca. Você tem noção do que é 70 mil viúvas chorando a morte dos maridos, os filhos desesperados, a nação entrou. Irmãos, eu estou falando de 70 mil. Você tem noção como que enterra 70 mil corpos? Eu queria, aqui há 2 anos atrás eu estive em Londres, e eu entrei no Museu da Guerra. Entrei numa sala, não tinha ninguém, fiquei lá uns 40 minutos vendo um vídeo, que era uma vala, 200 metros assim, por uns 7, 10 metros, corpos empilhados na Segunda Guerra. E quando eu estava vendo aquilo, eu me lembrei desse texto. Você tem noção do que é 70 mil homens mortos? Davi entra em desespero. Olha o texto, olha o texto. 15. Então Deus enviou o anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu. A palavra aqui é uma palavra, olhe para mim, só para te ajudar a entender. A palavra aqui é uma palavra antropomórfica. O que é uma palavra antropomórfica? Deus não é homem para que se arrependa. A Bíblia diz isso. Essa aqui é a palavra mais próxima na linguagem humana que tem de chegar a um sentimento que Deus teve, porque não tem palavra no vocabulário humano. Toda vez que você usa um sentido antropomórfico ou uma palavra antropomórfica, é quando não existe no vocabulário humano algo que consiga se igualar ao sentimento de Deus. O sentimento de Deus foi tão doloroso de ver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo a atitude de Davi tinha ferido tanto o coração de Deus, que Deus diz assim: se arrependi, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, era um sítio, em cima do morrozinho tinha um sítio, e tinha um homem que tinha 2 filhos que moravam lá em cima, chamava Ornã.
O anjo está, olha, presta atenção, olha para cá, imagina que é a terra de Israel, esse pau que é a eira de Ornã, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, com uma espada levantada, estava flutuando, exatamente em cima do sítio, da chácara, da fazendinha de Ornã. E de cima ele apontava a espada, e foram morrendo 70 mil homens. Quando Deus viu aquele negócio, Deus disse: para, e o anjo ficou parado esperando a ordem de Deus. Olha a loucura dessa história. Leia comigo o verso 16. Levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, flutuando, com uma espada desembainhada na mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anjos, cobertos de pano, de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu, Deus? Não disse eu para contar o povo, que contasse o povo? Ou seja, a caca foi minha. Eu é que pequei, eu é que fiz mal ao Senhor. Porém estas ovelhas, ou esse povo, não fizeram isso. Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, ou contra a casa do meu pai, para castigar o teu povo. Então, olha que loucura, irmãos, eu acho, se eu ficasse bilionário um dia, eu ia fazer um filme, no mínimo uma curta-metragem de Hollywood desse negócio. Olha essa doideira. Olha o verso 18, por favor, acompanha aí. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se a Ornã, viu o anjo. Olha para cá. Não foi Deus, cara, é muito louco, velho. O anjo, aqui está Deus, aqui está o anjo. O anjo estava no meio entre a situação. O anjo, é uma imaginação, o anjo pensa com ele: só tem uma forma de resolver esse troço. Não é Deus que dá ideia. O anjo vê a situação, o anjo olha para Davi e diz: cara, posso te dar uma ideia? Véi, tem uma forma de você sair dessa enrascada. Deus não suporta ofertas. Levanta um altar, entrega ofertas a Deus, e eu acho que isso vai aplacar a ira de Deus. Ele vai recuar. Davi olha para o anjo e diz: cara, já fiz tanto isso, que eu não pensei nesse trem antes. Davi está exatamente em cima da terra desse homem chamado Ornã. Leia o texto comigo. Está aqui? Vamos lá. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se ele e seus 4 filhos, que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Continua. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, inclinou-se. Por que inclinou? Porque o cara era o rei. Ele viu o rei visitando a terra dele, com o rosto em terra, e inclinou-se Davi, e disse Davi a Ornã: dai-me este lugar, eu quero comprar a sua terra, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dai-me pelo seu devido valor. Davi fala para Ornã: Ornã, quanto custa essa terra sua aqui, cara? Me dá o preço, que eu vou pagar ela agora. Eu preciso levantar um altar aqui agora, porque a única forma, o anjo me deu uma ideia: se eu levantar um altar e prestar uma oferta a Deus, Deus talvez recua. Continue. Então disse Ornã a Davi: Então disse Ornã a Davi: tome a rei, meu senhor, faça para si, faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu não te dou só a terra, não, te dou os bois, o holocausto, os trilhos, para a lenha, o trigo, para a oferta dos manjares, dou tudo. Continua. Tomou, pois, Davi
olhe para mim, só uma pausa aqui. Ornã estava com os 4 filhos dele. Ornã olhou para Davi e disse assim: vender, você está louco. Se só não morrer, se só não cair a praga na gente, já está de bom. Pode ficar com a terra de oferta, fica com a fazenda, eu te dou até o boi, te dou a madeira, te dou tudo. Cara, só me deixa sair fora dessa briga tua com Deus. Me tira fora, fica e me deixa vazar daqui. Presta atenção, um detalhe. Só esse detalhe eu podia ficar com uma hora com vocês. Só um detalhe. Davi podia ser o cara que fosse, podia ter feito a caca que fez. Agora olhe para cá. Desculpa, eu acho que Deus vai falar com você agora. Davi cometeu muita caca na vida dele, mas Davi não tinha esse problema, ele não tinha. Davi não era um aproveitador. Davi tinha tudo para dizer: então vaza daqui e me dá a terra. Davi olha para Davi e diz assim: não darei ao Senhor nada que não me custe alguma coisa, eu vou pagar pela terra. Você está querendo me dar, mas eu não quero de graça, eu vou pagar, porque isso aqui tem que custar alguma coisa. Só um minuto. Tem muitos crentes, desculpa, você tem 2 coisas para fazer com o que você vai ouvir agora: humildemente receber, e Deus exalta os humildes. Ou travar comigo agora e sair contrariado, mas não vai ser legal para você. Tem muita gente que senta no banco da igreja 1 mês, 1 ano, 3 anos, é abençoado por esse lugar, é coberto por esse lugar, é alimentado ele e a sua família por esse lugar. Desculpa, mas é aproveitador. Não entrega uma oferta, não dizima, come do pão do altar, mas não serve o Senhor. Desculpa. Desculpa, olhe para cá. Você está escutando, o silêncio. Você está escutando o barulho do ar ligado aqui? Se todo mundo fosse dizimista como você é, esse ar estava pago e ligado? Responde para você. Se todo mundo fosse dizimista como você é aqui dentro, a luz desse salão estava pago? Esse salão existiria? Tudo que você está vendo aqui e que você está desfrutando aqui sentado é pago com o dinheiro dos dízimos, ofertas e primícias. Se todo mundo fosse fiel como você é, estaria fechado isso aqui? Ou estaria aberto? É uma resposta que você precisa dar para você. Porque tem gente que passa anos dentro da igreja, mas se aproveita da fidelidade dos outros. Davi olha para Ornã e disse assim: não quero de graça não. Não vou me aproveitar dessa situação. Eu vou pagar pela terra. Eu vou pagar pela terra, Ornã. Continue o texto. Perdão, pode deixar. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor eu a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, e nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Próximo versículo. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Pode continuar. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. Olhe para mim. Nós queremos fogo do céu. Fogo, olhe para mim, deixa eu te ensinar algo no mundo espiritual. Todas as vezes que um fogo do céu desce, é Deus descendo. Nós queremos que o fogo desça sem sacrifício. Não existe fogo sem sacrifício. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada em sua bainha. Guarde a espada. Aceitei a oferta de Davi. Não vou terminar a chacina.
Abra as suas duas mãos e olhe para mim. Por favor, abra as duas mãos e olhe para mim. Me deixa ser profeta na sua vida. Eu quero só te ensinar algo muito forte nesse momento, antes de entrar para o final da palavra. Olhe para cá. Descubra o poder das ofertas. Tem coisas que só são destravadas na vida de uma pessoa com ofertas. Se você está me ouvindo aqui hoje e tem algumas coisas que não consegue destravar na sua vida, vida financeira, casamento, um filho que não converte, um filho que desviou e não volta mais, deixa eu te dar uma palavra de Deus. Comece a exercitar a ferramenta chamada ofertas. Ofertas mexe com o coração de Deus. Toda manifestação sobrenatural de Deus precede uma oferta de sacrifício. Descubra e usufrui do poder das ofertas. Há poder nas ofertas. Olhe para cá. Nós estamos numa crise que você sabe, principalmente na construção civil. Eu tenho uma construtora. Eu fiz um prédio de apartamentos. Fiquei 8 meses, não vendia um apartamento. Sabe por quê? Porque ninguém estava vendendo nada. Em junho desse ano, estou no culto. E nós fizemos uma semana de campanha para desatar milagres na vida da igreja. A segunda-feira, primeiro dia da nossa campanha, cultos todos os dias de domingo a domingo. No meio do louvor, eu já ia entrar para a gente fazer oração, de pedir a Deus os milagres. E quando eu entrei e comecei a pôr a igreja para orar, para pedirmos os milagres, eu disse: Deus, eu preciso vender aqueles apartamentos. Faz 8 meses que eu terminei aquilo, eu preciso vender. O Espírito de Deus falou comigo: faz tempo que você não me oferta algo diferente? Faz 1 ano que você não me oferta algo diferente. Na hora eu pensei: estou ofertando um apartamento agora, do nada. Parei a igreja de orar e disse: irmãos, nós estamos orando por milagres, eu preciso de um milagre. Eu preciso vender os apartamentos do prédio que eu fiz. Eu estou ofertando agora o dinheiro de um apartamento como oferta. Irmãos, acredite se você quiser. Em 4 dias depois dessa segunda-feira, eu vendi todos os apartamentos. Saiba o poder das ofertas. Quando ele traz a oferta, o Senhor diz ao anjo: enfia a espada na bainha. Resolveu o problema. Continue o texto. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E disse Davi: aqui, nesse lugar se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. E nesse lugar Davi constrói o templo. Aliás, Salomão constrói o templo. Olhe para mim, por favor. Eu vou terminar essa mensagem, porque sinto no meu espírito que o que Deus queria falar, Ele já encontrou lugar na sua casa, no seu coração. Olhe para mim, por favor. Sabe qual é o problema nosso? É que nós queremos fazer conta do que Deus não quer que fazemos conta. Preste atenção. Nenhum problema em fazer contas, porque quem faz conta é administrador. O problema é que nós queremos fazer conta de coisas que Deus não quer que façamos conta.
Eu comecei essa mensagem dizendo: tudo que precisamos é de uma. Posso ouvir toda a igreja? Tudo que precisamos é de uma. Então eu quero lembrar você de uma palavra que eu e você temos: trazei todos os dízimos e primícias e ofertas à minha casa, e eu te abençoarei. E se me fores fiéis, eu abrirei as janelas dos céus e te abençoarei. Mas se me roubares nos dízimos, ofertas e primícias, com maldições serão amaldiçoados. Não te abençoarei. Já existe uma palavra liberada a nós. O dízimo, as primícias e as ofertas é uma palavra, uma direção, um mandamento dado por Deus aos que o seguem e aos que o têm como Deus. Já foi liberado. Se você tomar posse disso e entregar os dízimos todos os meses, as primícias e as ofertas, Ele promete: não faça conta, deixa-me ser, me deixa te abençoar com o que ficou. Faça contas depois de entregar o que me pertence. Aí faça contas, porque aí você tem que ser administrador. Só não faça conta contando com o que eu disse que não te pertence. Sabe qual é o problema de Davi? O pecado de Davi foi a incredulidade. E o problema, sabe por que as pessoas não dizimam, irmão? Porque são incrédulos. Se eu entregar o dízimo, como que eu vou passar o mês? Como que eu atravesso o mês? Ser dizimista fiel, ser ofertante fiel, é acreditar que Deus vai fazer com o que ficou na sua mão depois de você entregar, mais do que você faria com tudo sozinho. Escute. Sabe por que você não é fiel? Porque você é incrédulo. O que é o dízimo, pastor? O dízimo é a décima parte de tudo que cai na sua mão, como lucro, como salário. Se você tem um negócio, o lucro daquele negócio, 10%, pertence ao Senhor, ao sustento da casa dele. Aliás, desculpa. Você tem duas coisas para fazer com o que você vai ouvir. Voltar para casa magoado é só um conselho. Deus não vai se agradar de você. Ou ser humilde e receber. Aliás, os 10% dos dízimos é para o sustento da casa de Deus. E você está sentado agora em cima do que o dízimo paga. Essa igreja só existe porque tem gente que acredita ser dizimista. Você está num lugar que é sustentado pelos dízimos. Você está num lugar que é sustentado pelas primícias e ofertas. Você come disso. Sua família é abençoada por isso. Você está sendo alimentado agora por isso. Desculpa. O dízimo é a 10ª parte do que, se você tem uma aliança com Deus, Deus estabeleceu condições para essa aliança. Os que me são, os que me pertencem, vão entregar os 10% para o sustento da minha casa. Você faz parte da obra de Deus. Quando você entrega as primícias, ela representa o primeiro dia do seu salário. Pega o seu mês, divida por 30, quanto eu recebi no primeiro dia. E primícia é uma oferta, só que é uma oferta diferente, porque é a oferta que representa, é a sua primeira oferta a Deus. E quando você vem para a casa de Deus, Deus diz: não se apresenteis diante de mim de mãos vazias. Oferte ao Senhor, cada um na sua medida, mas sempre entregando o melhor que pode. E para fechar essa noite, quando você quiser ver algo ser desatado na sua vida, oferte com propósito em cima daquilo. Como Davi disse, algo que me custe alguma coisa, ou seja, algo que tem significado. Eu não posso entregar resto para Deus. Deus é digno do meu melhor. Quando o Ornan chega para ele e diz assim: não precisa me pagar pela terra não.
Se ele tivesse aceitado aquilo, não era ele que tinha dado a oferta, era Ornã que tinha dado a oferta. O problema é que nós queremos a bênção do dízimo que não demos e nem da oferta que entregamos. Nos alimentamos e desfrutamos do dízimo da oferta que os outros fazem. Desculpa. Porque se você não é dizimista fiel nessa casa, você se alimenta do que você não é fiel. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus separou 2 dias para edificar a vida de vocês na área financeira. Deus ama a sua vida, querido. Deus amava Davi e amava Israel, mas Deus precisava tratar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas depois dessa experiência que ele teve, a vida dele nunca mais foi a mesma. Você vai ver que o próximo capítulo, o capítulo 22, começa a falar que ele começa a recrutar toda a nação para levantar todos os materiais para a construção do templo. Termine de ler o texto em casa depois. Do versículo 1 do capítulo 22 em diante, que é o próximo capítulo, você vai ver Davi levantando e desafiando a nação para levantar. E ele passa o resto da vida dele levantando e capitalizando-se para a construção de um templo, que quando o filho dele termina, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre aquele templo, e Deus aceitou aquilo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ninguém sai do seu lugar, só o teclado. Qual foi o pecado de Davi? Essa história toda nos mostra uma coisa, pastor Eric. O pecado de Davi foi incredulidade. Incredulidade fere o coração de Deus. Talvez você está aqui hoje, até hoje você não é um dizimista. Talvez já se batizou, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já foi salvo, tem a garantia de estar com Deus na eternidade, mas até hoje você não converteu sua vida financeira a Deus. Até hoje você não é um dizimista. Talvez você é um novo convertido, tem chegado agora. Talvez nunca ouviu uma mensagem tão esclarecedora como essa de hoje. Talvez você está aqui já há 1 ano, 2 anos. Talvez você já é alguém que tem anos de caminhada com Deus, mas até hoje você não é um dizimista fiel, um ofertante, um primiciador fiel. Sabe por quê? Porque você é incrédulo nessa área. Porque você faz conta do que não é para se fazer conta. Seja um bom fazedor de contas depois que você tirou o que não é para fazer conta. Separe os dízimos, as ofertas e as primícias do que ficou nas suas mãos. Aí seja um bom fazedor de contas, porque não é incredulidade, é boa administração, e Deus nos ensina isso. Mas quando nós queremos fazer conta daquilo que não nos pertence, nós quebramos um princípio de Deus. Sinto no meu espírito que hoje é uma noite também de conserto para algumas vidas aqui. Talvez você está aqui, nós estamos diante dos últimos dias de 2017. Faz um voto com Deus de começar um ano diferente nessa área da sua vida. Feche esse dezembro sendo fiel a Deus. Eu queria pedir que todos curvassem a cabeça, fechassem os olhos, ninguém olhando para a vida de ninguém, é você e Deus agora. Queria te convidar a fazer uma oração, você e Deus. Se você não tem sido fiel a Deus, talvez você não tenha sido um dizimista fiel, faz um voto com Deus. Deus, eu não quero nunca mais fazer conta do que não é para fazer. Deus, se você é um pai de família, sabe qual é o problema, pai de família?
Sabe, irmão, você homem casado que está aqui, sacerdote da tua casa, quando você não é um dizimista, o problema é que não é só você que é atingido pelos resultados negativos da sua infidelidade. Sua esposa, seus filhos são atingidos por isso. Não é só você que padece, a sua casa padece. Por isso o diabo muitas vezes age na cabeça dos homens. Os homens têm mais dificuldade de ser dizimista do que as mulheres. É muito comum mulheres, algumas irmãs da igreja me procurarem: pastor, como eu queria dizimar, mas meu marido é travado nessa área. Porque o homem pensa demais, ele é razão demais, ele é muito impuro nessa área. Talvez você está aqui, irmão, e você já se converteu há muito tempo, você tem uma dificuldade com dízimos, mas Deus usou a minha vida hoje. A semente que caiu hoje aqui, você não é um solo ruim hoje. Hoje a semente vai brotar na sua vida. Hoje a semente está brotando. Hoje essa semente vai brotar e vai dar frutos na sua vida. Peça perdão a Deus e faça um pacto com Deus nessa noite. Nunca mais eu deixarei de ser fiel ao Senhor. Nunca mais. Senhor, receba as nossas vidas. Receba os dízimos. Receba as ofertas e as primícias. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre de Deus, seja na área financeira, na área conjugal, talvez a salvação, você está aqui, você tem um filho desviado, talvez você está aqui, mulher, o seu marido não quer nada com Deus, e você veio para a igreja sozinha hoje, oferta pela vida dele hoje, oferta pela vida dos seus filhos, oferta pelo seu casamento, oferta pela sua empresa, oferta pelo futuro dos seus filhos, oferta pelos netos que você vai ter. Você não consegue engravidar, oferte em favor, para ser desatado da sua vida toda a esterilidade. Descubra o poder das ofertas. O próprio anjo dá a ideia, Davi, existe uma regra no mundo espiritual, Davi, deixa eu te ajudar, cara. A única forma de você aplacar Deus, Davi, levanta uma oferta a Deus, cara. Estou te dando uma dica. Ele diz: obrigado, anjo. E eu estou sendo um anjo de Deus para você nessa noite, irmão. Talvez você tenha uma situação que não se resolve. Você está chegando nos últimos dias de dezembro, e você, tudo que precisava era se resolver algo na sua vida, e não se resolveu até agora. Entrega uma oferta ao Senhor, para destravar esse milagre na sua vida. Senhor, receba essa noite como uma noite profética, como uma noite de revelação na vida dos teus filhos. Receba nossas vidas. Assim como você está, deixa Deus falar o seu coração, a oferta que você vai ofertar hoje. E se você está aqui e não tem, talvez você vinha na intenção de não entregar os dízimos esse mês, já está terminando o mês, você não ia dizimar, mas Deus falou com você hoje, e você não quer sair daqui dessa forma. Entregue os dízimos. Senhor, receba os dízimos, as ofertas e as primícias. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Só o teclado e o irmão do teclado ministrando uma canção para nós. Separe suas ofertas, dízimos e primícias. Pastor Eric, obrigado por estar aqui. Espero ter sido boca de Deus para a vida de vocês. Quem foi abençoado hoje? Amém? Levante as duas mãos aos céus. Que Deus abençoe o teu ano de 2018. Que Deus abra as portas dos céus sobre a sua vida. Que Deus faça prosperar a sua vida. E que você descubra o poder das ofertas e o poder da fidelidade. Que 2018 seja o melhor ano da sua vida. Que esse final de ano seja o melhor final de ano da sua existência. Mantenha sua aliança com Deus e viva na aliança com Deus. E não caia no pecado da incredulidade. Diga comigo assim: meu nome, mais forte, igreja, meu nome não é incredulidade, meu nome é fidelidade. Quantos podem aplaudir a Deus?